Boa tarde, turma do quinto ano, vocês estão bem? Que bom, paz e bem, e fiquem em casa, viu? Hoje a gente vai conversar sobre a literatura indígena, e eu começo com vocês hoje com essa figurinha bem aqui, ó. Olha só, nós temos aí crianças, automaticamente um professor na tribo indígena, e esse professor aí, ele está dando aula. Sabe o que é, professor? Posta de português, de história, matemática. Mas o que é interessante é que o professor, quando ele começa a trabalhar a sua aula lá na tribo indígena, pode ser numa sala de aula formal, ou pode ser no meio do mato, sentado na grama, e digamos que ele esteja hoje dando aula de português. Beleza. Se na aula de português, meus amores, ele está aí falando sobre a origem da língua mãe da tribo indígena, certo? O que é que ocorre? Quando o professor começa a trabalhar essa questão, observar que ele está dando espaço para o aluno conhecer a sua língua original, mas também falar. Professor, claro que quando se fala nessa questão de literatura indígena, eu vou lembrar de um fato importante do pajé, lá da tribo indígena. Como o pajé é uma pessoa muito mais velha, mas tem uma experiência enorme no conhecimento indígena, esse conhecimento ele é passado na oralidade, né? Em roda de conversa. Nessa roda de conversa que é passada para os indígenas, digamos que no entardecer, no anoitecer, eles fazem uma fogueira no meio da tribo indígena e sentam em círculo, tanto o pai como a mãe, o neto, o bisneto, o escancha-neto, aí vai, que é interessante, né? E os mais novos começam a fazer pergunta ao pajé sobre os antepassados, os guerreiros, como foi que eles fizeram para sobreviver a tudo que ocorreu no passado, está ali hoje presente, e o pajé começa a contar a história pelo fato importante, a natureza. Então, querendo, o pajé, ele começa a fazer memória constante das histórias que ocorreu em todo o percurso da tribo indígena. Quando ele fala na natureza, meus amores, dentro do contexto, ele começa falando sobre o respeito que o indígena deve ter com a mãe natureza. Até porque dentro da mãe natureza, ela é responsável pela distribuição, da criação da natureza, mas também a própria natureza, quem dá para eles a sua sobrevivência, desde caçar, pescar, plantar, colher, água, raízes que é tirado para fazer remédios. Então, gente, antes de todo esse contexto, se você for observar na tribo indígena, o pajé, ele é uma enciclopédia viva, porque ele passou por todo esse processo histórico, ele está ali e é respeitado, né? A gente sabe que o pajé dentro da tribo indígena, ele é o pajé, ele é sacerdote, ele é a pessoa que é o curandeiro, é o que conhece cada folha do mato, da natureza, que serve para cada tipo de doença. Aí vamos aqui observar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, naquele momento histórico, você observa que eles trouxeram algumas doenças do branco. E muita tribo indígena ela foi dizimada por a doença. O branco tinha um remédio, que era antibiótico. O índio tinha casca do pau, folha de ervas. Meus amores, na tradição oral indígena, né, a música é uma extensão de fala. Diz um pensamento que quem canta seus males espanta. Tá? Significa que dentro da tribo indígena, eles gostavam muito de cantar. E nas suas músicas, ele já contava as suas histórias, a sua literatura indígena. Então, gente, quando o pajé sentava no centro da roda, para começar a contar, todas as crianças ficavam no meio e os pais atrás, para ouvir essas histórias. E o que é interessante, que no cantar começa a história e no cantar também termina a história.
ou a discussão do contexto que o pajé conta. Gente, existem na literatura indígena diversos gêneros textuais, de acordo com o objetivo que cada um compõe, que é a narrativa, instrutiva, canção e invocação. Opa! São 4 fatores. E cada um desses fatores, meus amores, está ligado a um tempo específico que a tribo indígena viveu ou vive, certo? Uma coisa interessante que a gente deve sempre estar analisando e sempre estar observando, que na primeira fala do indígena, que é sobre a natureza, ele introduz uma palavra bonita, respeito. O respeito, que a questão dos bons hábitos, leva qualquer pessoa a qualquer lugar. É assim também a tribo indígena. Então, na parte narrativa da literatura indígena, são comuns para mais diferentes situações cotidianas ou exclusivas de um grupo, para homem, por exemplo. Então, tem algo que acontece na parte narrativa da literatura que está direcionada à questão dos homens, né, guerreiros. Então, às vezes, o pajé, quando ele quer falar com o guerreiro, ele usa uma língua dos guerreiros, que muitos não entendem, mas eles entendem. Então, a parte instrutiva da literatura indígena são comuns em situações que o adulto ensina regras, costume, tradições, técnicas de caçar, pescar, crenças misturadas e as crianças. Então, aqui já é mais voltado para as crianças e os adolescentes. Quando o pajé passa a falar sobre essa questão dentro da literatura, ele se volta para a criança, para o adolescente, porque a criança e o adolescente estão em fase de conhecimento, de especular algo que está voltado para a sua história, que é caçar, pescar, hábito, crença. E, ao mesmo tempo, a questão dos mitos históricos, das misturas de crenças. Mas, quando ele fala em mistura de crença, o pajé, ele coloca sempre entre parênteses, respeito. Eu respeito as minhas crenças e respeito também as crenças das outras tribos indígenas. Dentro da invocação, aí vem para a música, para a canção indígena. O interessante é que hoje, quando se fala em música brasileira, música popular brasileira, sertanejo internacional ou nacional, a gente observa, hoje as nossas músicas, poucas te passam uma mensagem de conscientização. Algumas não passam nada. Já a tribo indígena, quando eles iam fazer algum tipo de festa ou evento, o que é que ocorre? Quando o pajé ia curar uma doença de um indígena, ele entrava em sintonia com os ancestrais, claro, com a música correta, para poder tentar buscar uma solução de vida para aquele índio que estava doente. Meus amores, então, a medicina alternativa, que é a medicina tirada da natureza, o índio sempre usou. Ainda hoje usa, e hoje nós também usamos para o nosso contexto. Muito obrigado, e façam a atividade da página 86 e 87.